Nós vamos ter uma entrevista agora justamente para ajudar todo mundo a lembrar e para falar da importância de Zagallo para a história do futebol. A gente vai conversar agora com o pentacampeão do mundo, Luizão. Ele foi treinado pelo Zagallo, pelo Velho Lobo, na seleção olímpica de 96, quando a amarelinha conquistou o bronze. Você já vê ele aí na tela, Luizão. Boa tarde, bem-vindo, obrigada por reservar um tempinho do seu sábado para conversar com a gente nesse dia que, sem dúvida, é muito triste, mas também é um dia da gente louvar, reverenciar, rememorar a importância de Zagallo para a história do futebol. Eu estava falando agora há pouco com o Pedro Teixeira, que já vai se juntar com a gente aqui nessa entrevista, Luizão, sobre esse aspecto da importância de Zagallo para o futebol no mundo. E veja, além de ser multivitorioso, não só como jogador, ele também ajudou a, de certa forma, moldar a imagem do futebol brasileiro no exterior ao dirigir como técnico aquele time da Copa de 70, que virou uma marca no mundo. Queria que você falasse um pouco da sua visão sobre o legado do Zagallo para o futebol. Boa tarde, poxa, é um prazer falar com vocês. Eu acho que o legado que o Zagallo deixa para a gente